Olá, meus amigos, irmãos, vamos a mais uma devocional e hoje a gente vai ler a palavra de Deus que está em Lucas 15, a partir do versículo 11, que fala do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar a necessidade, Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu queria dizer o seguinte, irmãos, quando eu olho para essa parábola, eu vejo que a vida realmente é assim. Muitas vezes quando a gente não tem juízo, né? Quando os nossos pais ainda estão nos orientando na vida, muitas vezes a gente quer tomar o nosso caminho e seguir em frente com as nossas ideias, com o nosso jeito de ser. E a vida nos ensina da pior forma. A gente hoje vê muitos exemplos quem tem a minha idade, eu tenho mais de 50 anos, eu cheguei a ver muitos exemplos desses na minha vida, de pessoas que seguiram seus próprios caminhos, seu próprio jeito de ser, e em algum momento na vida caiu em si essa parte que, quando a pessoa cai em si e pensa, olha, ainda existe um retorno. Essa parábola, ela na realidade, ela fala da vida prática, e ela fala também das pessoas, da parte espiritual, que as pessoas estão no mundo vivendo o seu próprio conselho. A palavra de Deus, ela tem um conselho de Deus para nossas vidas, e ela muitas vezes nos convida a viver essas regras de prática e fé. E muitas vezes a gente foge dessas regras. E o fim é muito trágico para quem foge de regras, de regras éticas diante de Deus. Quando a gente está seguindo a Deus, seguindo as regras de bom comportamento diante de Deus, o nosso caminho ele se desvia de várias situações na vida. Quem sabe, quem já foi muito do mundão, como a gente fala na igreja, a gente fala muito que a pessoa, quando se converte, que foi do mundão, sabe dos caminhos errados que teve, sabe quando a pessoa está na igreja, quanto livramento ela tem de caminhos ruins, de pessoas que estão fora do caminho cristão. E muitas vezes é vício, muitas vezes a pessoa é viciada em vários tipos de coisas. Muitas vezes a pessoa se desvia e tem na sua própria vida
recebe na sua própria vida essa paga do caminho que essa pessoa seguiu. Então essa parábola, essa história que Jesus conta, ela fala muito disso. Existe uma música do Stênio Márcio que fala que Deus é aquele homem que está no portão. Ela se chama Fim de Tarde no Portão. Deus é aquele que está sempre esperando o nosso caminho de volta. O meu conselho, meu irmão, se hoje você olhar para o caminho errado que você tomou, decisões erradas, sempre Deus está esperando por você, que você retome o caminho do que Ele escolheu para sua vida, o caminho que Ele determinou para sua vida. Quando você volta a andar o caminho que Ele determinou para a sua vida, você volta para o caminho de Deus, você vai receber o grande abraço do Pai que recebe o Filho de volta. Eu queria deixar essa palavra para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.